Quando você olha na TV, você se vê? Para ser mais específico, quando você liga a TV ou rádio para saber das notícias, você se vê? Nas capas dos jornais na banca, os assuntos que ali estão te interessam ou te afetam diretamente? Essas são perguntas que todos nós fazemos, afinal, na maioria das vezes, é o conteúdo daquilo que está sendo exposto que vai te atrair ou não. Esse questionamento fica ainda maior quando quem está de frente para a TV ou para a banca de jornal é o povo trabalhador das favelas, comunidades e periferias do Brasil. O jornalismo hegemônico da grande mídia brasileira, desde sempre, é feito de e para a classe média e ricos. Raras são as vezes que as notícias se ligam no dia a dia do trabalhador da periferia. E quando são assuntos que realmente interessam a nossa gente, é comum que o jornal venha com gosto de sangue. É claro que a violência urbana é uma realidade que precisa ser retratada pela mídia, mas nas regiões onde tiroteios, grupos armados e assassinatos se somam, também a arte, cultura, esporte, projetos sociais, organizações coletivas e muito mais. É para retratar as favelas e comunidades, para além da brutalidade do dia a dia, que existe a comunicação comunitária. Levar as histórias do lugar, contadas por moradores para moradores, é missão primordial desse tipo de jornalismo que comumente é feito por jovens interessados em entrar ou começando na profissão. As pautas são construídas em conjunto, com o mesmo objetivo. A linguagem precisa ser clara e direta, sem amarras, para que a mensagem chegue a quem interessa. Se no fim do século passado reinavam jornais impressos e as rádios comunitárias, nesta quadra da história, as plataformas digitais são preponderantes para esse tipo de comunicação. Como os trabalhadores periféricos se veem na TV? O que atrai os jovens de favela para serem comunicadores comunitários? Quais as dificuldades para se colocar um jornal na rua, becos e vielas? Como a comunicação popular dialoga com o jornalismo para a classe média? Para responder essas e outras questões, o Lado B Revista recebe Jéssica Lene, cria de Manguinhos, favela da zona norte do Rio. Jéssica é comunicadora popular e militante pelos direitos humanos, com ênfase no racismo ambiental e pesquisa tecnologias digitais e direitos sociais. Bem-vinda, Jéssica, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Para mim é um prazer estar falando com você, principalmente de um assunto que muito me interessa, que eu acho que dialoga diretamente com o que o Lado B faz. Então, prazer tê-la aqui. Obrigada, Caio. Eu que agradeço a oportunidade. Eu saí lá de Manguinhos muito ansiosa, é minha primeira vez em um podcast. E eu acredito que vai ser uma tarde de muita troca. E eu tenho certeza que eu vou contribuir muito, tanto pro Lado B, como também para quem está assistindo a gente, não é mesmo? Com certeza. E antes de entrar no assunto de hoje, lembrar que este é o episódio número 4 do Lado B Revista. Você pode assistir aos outros 3 anteriores aqui no playlist do Revista no YouTube. O Lado B Revista é uma parceria do Lado B com o escritório Normando Rodrigues Advogados, onde a gente recebe convidados e convidadas para abordar temas pertinentes da cultura, da economia, da sociedade, do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo. Exclusivo aqui no YouTube, é sempre bom lembrar isso. A gente convida todos e todas que estão nos vendo a se inscrever no canal, se por acaso não tiver inscrito, ativar as notificações e dar seu feedback aí nos comentários, dizer o que achou do programa, indicar pra gente pautas e personalidades pra gente entrevistar aqui. Pra gente é muito importante que você ajude a construir com a gente essa nova iniciativa, que já não tá tão nova assim, já tem algumas semanas, do Lado B. Bem, Jéssica, vamos ao que interessa. Queria que você se apresentasse um pouco mais para as pessoas e aí você falasse um pouco da sua experiência, né, como comunicadora, o que te levou a chegar a ser comunicadora comunitária, o que você acha que atrai uma jovem, você é uma pessoa jovem, para ser uma comunicadora do seu local, do seu lugar, né? E quais as experiências que você teve, que você gostaria de destacar para a gente, para o nosso público? Bom, Caio, antes de vir para cá, eu fiquei pensando muito sobre a importância, né, de ser uma jovem favelada num espaço como esse, onde dezenas, centenas de pessoas vão ouvir, né, e até mesmo milhares. E eu fiquei muito mexida e veio uma frase que é da Conceição Evaristo, né, na minha mente, assim, que se chama... que ela diz, né? Eles combinaram de nos matar e nós combinamos de não morrer. E a comunicação veio como uma forma de
de um trato onde tanto eu como os meus colegas também, outras referências também que já atuam como comunicadores populares, né? Como um trato de não morte, né? Toda vez que a gente faz um jornal, toda vez que a gente faz uma publicação, toda vez que a gente, de alguma forma, incide no nosso território, né? Principalmente nas favelas e periferias, né? Do Brasil, e aí eu vejo que toda vez que a gente faz essa incidência, que eu vejo como uma incidência política, a gente está combinando de não morrer, porque o projeto para as comunidades, né, e em especial no Rio de Janeiro, né, recentemente saiu o anuário, né, de segurança pública, onde você vê que os jovens, né, principalmente os homens negros, estão morrendo, né, estão sendo mortos, na verdade, em nome de uma política que é de extermínio. Então, toda vez que a gente se propõe a fazer algo pela nossa favela que vai na contramão desse público, desse projeto de morte, eu vejo como um trato de sobrevivência. E aí, eu volto para minha infância, porque durante a infância eu fazia parte de um jornal na minha escola, então a educação sempre muito presente. Eu tenho isso muito claro, assim, na minha caminhada, que se não fosse a educação, hoje não teria essa Jéssica. Eu sou cria de escola pública, né? Fiz o meu colégio, né? Meu estudo no ensino médio em escola pública também, lá em Manguinhos. Então, passei por muito transtorno, porque não tinha professor, a gente muitas das vezes não tinha água. Eu ocupei a minha escola justamente pelos problemas que a gente enfrentava de acesso, né? Então, dali eu já me percebia uma pessoa que gostava muito de questionar, muito questionadora. Então, esse projeto de não morte vem também baseado no projeto de crítica ao sistema. E aí, eu entrei na pedagogia muito porque eu precisava fazer uma faculdade pública, porque meus pais não teriam condições nenhuma de bancar meu estudo, né? Ninguém da minha família poderia bancar uma faculdade. Então, eu, com os meus 18, 19 anos, já estava desesperada para entrar na universidade, porque na minha cabeça era a minha única oportunidade. E, assim, até queria deixar isso registrado para quem estiver me assistindo agora, porque quando a gente tem 18, 19 anos, a gente tem uma urgência, principalmente nós que somos moradores de favela, que somos pobres, de ter que conquistar as coisas com muita pressa, e muitas das vezes a gente atropela o processo, né? Não que eu tenha problemas em ter me formado, né, na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro enquanto pedagoga. Pelo contrário, meu curso abriu portas, assim, que talvez eu nunca fosse acessar, mas que eu poderia ter esperado para entrar em jornalismo. A gente é muito jovem para decidir e Sim. A gente que é da camada popular, você de favela, precisa decidir logo, né? Não tem muito como, não tem muitas escolhas, infelizmente. E aí, eu me vejo hoje em dia com 26 anos me descobrindo novamente, porque eu já atuava, porque, como eu falei, na época da escola, no ensino fundamental, eu fazia parte de jornal. No ensino médio, eu ocupei a escola e fazia parte da comunicação. Então, eu estava sempre fazendo a comunicação entre as escolas, entre a secretaria, entre as entidades que estavam nos apoiando. E dentro da pedagogia, o meu tema foi justamente para a gente pensar o acesso à informática, né? O acesso à tecnologia. Então, eu já estava muito ligada à comunicação esse tempo todo. Eu não consegui descolar, né? E eu vejo que a falta de acesso é um problema chave, assim, que a gente enfrenta dentro das favelas, porque a gente não acessa a tecnologia, e aí, seja, né, um laboratório de informática, seja os editais, né? Porque muitos projetos nas favelas não conseguem entrar nos editais. E esses editais é uma forma de tecnologia, né? Pra gente poder ter dinheiro, pra gente poder fazer as coisas acontecerem, a gente precisa de dinheiro, que é uma tecnologia, se a gente parar pra pensar, né? Então, eu vejo que essas ausências me tornaram uma pessoa muito urgente também. E aí, a comunicação popular vem nessa pegada, né? Da gente pautar de forma urgente as nossas necessidades e, principalmente, pensar essa sobrevivência, né? E aí, eu passei por vários veículos, tanto no Jacarezinho como também no Manguinhos, onde as redes sociais, né, o Instagram, foram os caminhos que fizeram com que eu enxergasse a comunicação. Então, e aí, trazendo um pouco esse marco, né? É esse momento do marco?
Pode? Pode, vai. Trazendo um pouco os marcos importantes assim na minha trajetória, eu vejo que a chacina que ocorreu lá no Jacarezinho foi uma das coisas mais cruéis que eu já vivenciei, assim, enquanto comunicadora popular, porque eu lembro que tinha acabado de me mudar, 8 horas da manhã, eu tendo que escrever, contabilizar quantos mortos a gente estava recebendo via WhatsApp para poder subir, né, nas páginas, né? Na época eu era social media do Labjaca e aí ali eu precisava ajudar o pessoal a tanto mexer no site como colocar a disputa de narrativa de fato nas redes, porque era uma operação, vamos dizer assim, que foi a primeira coisa que a mídia noticiou. E se a gente deixasse como operação, a sociedade ia enxergar aquilo ali como algo normal. E não era normal, né? Você ter 28 mortos, quase 30, né? Pessoas mortas dentro de uma manhã e dentro de 4 horas... É impossível você normalizar essa situação. Então, quando a gente, enquanto comunicadores, eles estavam pontuando. Isso aqui é uma chacina, isso aqui é uma chacina. Aí, no Jornal da Tarde, já teve um outro viés, né? A gente já começou a ver o jornalista já se posicionando, né? A comunicação considerada formal se posicionando de uma outra forma, né? Eles começaram a dizer, não, houve uma chacina, teve um marco. E aí, para mim, ali foi fundamental essa atuação da comunicação popular. Outra situação também que eu acho tão interessante de observar foi toda a construção que a gente fez de narrativa dentro da Covid, né? Porque existia, né, a instrução, né, do Ministério da Saúde, que era fique em casa. Agora, eu sempre me pergunto, né? Como ficar em casa se a rua faz parte da nossa casa? Né? Minha avó, minhas tias, minhas vizinhas sempre acostumaram a ficar na rua. A gente não tem essa de, Não. Às vezes a gente toma café na rua com a vizinha conversando. A gente vai, às vezes, almoçar ali na porta. Porque a rua faz parte da nossa casa. E assim, para quem mora no asfalto, isso talvez não. Não faz, não é possível. Porque é uma outra lógica, né? É uma outra vivência. E aí a gente novamente percebe o quanto a comunicação popular foi importante. Porque eu lembro que a gente sempre fazia cartaz, a gente ia nos espaços, falava, gente, vamos usar máscara, né? A gente teve muito apoio também do pessoal dos agentes de saúde. É muito importante falar dessa classe, que muitas das vezes não é valorizada, né? Foi a classe que mais trabalhou e que mais morreu também por conta da Covid-19 e que estava ali nas ruas, de fato, muitas das vezes fazendo o trabalho que muitos não teriam coragem de fazer, né? Que era estar ali recolhendo sangue, recolhendo de alguma forma, estando em contato com as pessoas que estavam, né, com Covid. Então, outra questão também que eu acho muito importante nessa minha trajetória foi a entrevista que eu dei para o Jornal Nacional pela primeira vez. Foi muito bacana. Eu estava participando do programa Jovens Negociadores pelo Clima. E aí, isso foi no ano passado. E aí, eu fui convidada para fazer uma reportagem para o Jornal Nacional falando sobre Manguinhos e falando sobre o impacto, né, do racismo ambiental em Manguinhos. E assim, é um desafio porque falar sobre as mudanças climáticas já é muito difícil, né? A gente cresce com o pé na lama, né? Eu sempre vi minhas tias, meus vizinhos perdendo tudo. É tão naturalizado que quando você pensa em debater o tema, a primeira coisa que a pessoa fala é: Jéssica, isso aí já é normal. Não sei por que você está se incomodando. Então, a gente precisa cada vez mais afirmar que a chuva... Ter medo da chuva não é normal. Você ter medo de que a sua casa vai alagar e você vai perder tudo não é normal. Todo ano você ter uma dívida alta na Casas Bahia não é normal, né? A maioria da população não enfrenta isso. Pode enfrentar no início ali para formar a sua casa, mas todo ano você está tendo que comprar colchão, geladeira, fogão, não é normal. E isso, de alguma forma, é um projeto para empobrecer a comunidade. Porque imagina só, todo ano você está com uma dívida ali no carnê, inclusive eu tô esse ano,
Faz parte, mas todo ano você tá com aquela dívida ali no carnê das Casas Bahia e isso reflete diretamente nas suas finanças. Como é que um pai ou uma mãe de família vai pensar numa construção dessa família se essa dívida tá ali presente constantemente? Imagina só, você morar numa casa há 30 anos e sofrer de enchente. E aí, qual saúde mental que a gente tem para essa comunidade, sabe? Então, a comunicação popular, ela vai passear e vai poder possibilitar diversos debates. Inclusive, a saúde é uma questão fundamental em Manguinhos, porque a gente tá ali no território da Fiocruz e, assim, eu até posso dizer que eu fui muito beneficiada, porque eu fiz parte de muitos projetos ligados à Fiocruz. A cooperação social é um carro-chefe de projetos. Eu tenho muito orgulho de tudo que a gente construiu ali dentro de Manguinhos. E eu vejo, Caio, que por mais que as pessoas, né, algumas pessoas dentro da Fiocruz busquem fazer uma diferença na comunidade, é como se a Fiocruz fosse outra... É como se existisse um muro. Outro mundo diferente. Um outro mundo, né? Você vê Manguinhos, você pisa na lama, você vê tanta tristeza, tanta desigualdade. E aí você atravessa o muro da Fiocruz, você vê, assim, um castelo lindo, as ruas super pavimentadas. Então, a gente vê que existe essa diferença. E aí, porque muitas pessoas costumam comentar: ah, mas vocês têm a Fiocruz. Beleza, a gente tem a Fiocruz. Mas para pensar realmente em mudança, é um processo. Porque existe um projeto onde as comunidades não estão dentro da cidade, né? Então, a gente tá aí, a gente pode discutir até também o acesso à cidade, né? Como é pensado. Então, assim, a comunicação, ela passa por muitas questões. Muitas questões mesmo. Olha só com comunicação a gente já abordou várias questões. E a Jéssica tá preparada para todas. Conheci a Jéssica no pessoal do curso do NPC e fiquei encantada. Ela é braba mesmo. Se vocês estão encantados com ela falando, é porque ela é braba mesmo. Jéssica, pra gente falar um pouco agora da comunicação mais, com viés da comunicação um pouco também hegemônica, né? Como é que você vê esses programas policialescos, né? Porque, de certa forma, e aí quero que você fale sobre a sua experiência, como você vê de maneira crítica, mas também como seus parentes veem, seus amigos veem, né? Como sua comunidade vê. Porque esses programas policialescos, eles são populares, e populares nos dois sentidos. Populares pelo apelo popular, mas também porque são populares que atingem muita gente, inclusive das camadas do povo trabalhador, das periferias. As pessoas veem isso. Só que, ao mesmo tempo, há um reforço de estereótipo ali, principalmente na questão do envolvimento daqueles territórios com a criminalidade. Eles reforçam o estereótipo, reforçam a violência policial, né? Que eu acho que talvez seja o mais grave desses programas, que eles fazem questão de achar que esse é o método que se combate a violência nesses territórios. Então eu queria que você falasse como é que você vê, talvez seja uma contradição, né? Que ao mesmo tempo que as pessoas veem, você vai ali numa vendinha, qualquer coisa, tá ali passando esses caras aí que você vai falar. Mas ao mesmo tempo as pessoas também, creio que tenham alguma coisa do tipo, pô, peraí, não é bem assim. Ainda mais quando mexem com a própria comunidade, né? Que aí você conhece as pessoas, sabe a dinâmica e tal. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. É muito interessante, né? Porque quando, na minha formação em pedagogia, a gente leu um livro na disciplina de educação política, né? Educação em política, que é chamado Althusser, que é pra gente pensar os aparelhos ideológicos do Estado, né? E aí, é muito interessante a gente ver que dentro desses aparelhos, a mídia é um espaço importantíssimo. Ela tá aliada, acho que entre o número 1 e o número 2, porque o poder paralelo também está. Mas ela está ali como aliada muito forte desse poder que é imposto pelo Estado. Então, a mídia ela vai fazer de tudo para que a gente eu digo a gente que não faz parte, né? Que para a população que não faz parte da comunidade, enxergue essa comunidade como algo selvagem, algo que de fato está, né? Que traz um certo perigo. E esse discurso potencializa essa narrativa de que a favela precisa ser combatida. Então, toda vez que a gente tem esses projetos como a UPP, por exemplo, né? A gente vê lá, Unidade de Polícia Pacificadora. Olha só o nome. Já é pensado para quê? Para pacificar. Então, quando a gente vê o significado da palavra pacificadora, por que a gente quer pacificar esse pessoal?
sabe? Então é toda uma lógica onde pessoas que moram em favela são vistas como selvagens. E como essas mídias precisam, de alguma forma, reproduzir o status quo, né? Vamos dizer assim, essa lógica do Estado, ela vai reproduzir. É tão... Assim, eu gostaria até de contar um caso, mas eu acho que no momento não pode, porque vai ter muita gente assistindo. Mas eu vivenciei, eu vou tentar falar por códigos. Eu vivenciei recentemente uma situação que me marcou muito, tanto enquanto moradora de Manguinhos, como também enquanto comunicadora, né? Eu via que a mídia, de alguma forma, apelava muito sobre uma situação. Quando a situação foi resolvida, a mídia parou de apelar, ninguém mais falou. E aí, quem tá ligado na situação vai entender o que eu tô falando, não vou precisar explicar o caso. Mas isso me mostrou que a mídia, ela tá para reforçar o que o Estado precisa. Então, se o Estado precisa exterminar, ou prender, ou aniquilar, né? Esse pessoal, esses corpos, né? Porque, como a gente citou aqui no início, né? Com a pesquisa do anuário. Existe um objetivo. Não é qualquer corpo que vai ser aniquilado, né? A gente vai encontrar tráfico de drogas fora da favela, né? Traficantes fora da favela. Traficantes com muito dinheiro, que vão permanecer com muito dinheiro traficando de forma solta aí, e que ninguém vai atirar. Não vai ser dessa forma, inclusive, né? os que mandam as coisas pra favela. Eu lembro que quando teve, acho que foi a prisão, se eu não me engano, do Cabral, tiveram que pedir um chaveiro pra poder abrir a porta, porque não podia arrombar. Será que na favela eles agem dessa forma? Óbvio que não, a gente sabe muito bem. Então, essa mídia, ela é aliada, né? Então, programas como o do Tino Júnior, por exemplo, eles reforçam o estereótipo porque de alguma forma é rentável, vamos dizer assim, né? Então, existe uma classe, e aí essa classe que votou no Bolsonaro, essa classe que é uma classe que quer aniquilar mesmo alguns corpos, esses corpos pretos, né? Porque acho que é importante a gente dar nome, porque senão o pessoal de casa vai assistir e falar, tá, mas qual corpos? Corpos pretos, que são os consideráveis matáveis, né? Quando a gente aniquila e quando a gente informa dessa forma, vamos dizer assim, a gente ganha dinheiro. Então o Tino Júnior, ele precisa agir dessa forma porque ele recebe muito, ele não tá preocupado com a opinião da tiazinha lá de Manguinhos, ou do Complexo da Maré, ou do Complexo do Alemão. Ele tá preocupado com a opinião do morador classe média, vamos dizer assim, que mora aqui, Laranjeiras, mora aqui no Santa Teresa, sei lá, ou então até mesmo Copacabana, né, que é um curral que a gente vai vivenciar ali como um curral eleitoral de Bolsonaro, né? E a gente vai ver que esse tipo de discurso dentro da favela mesmo não é aceitável, né? A gente até assiste, mas a gente fica, cara, nada a ver. Chocado, né? E lá em casa, sempre que tá aparecendo o Tino, eu falo, vó, vamos desligar. A gente não concorda. A gente nunca concordou. Entendi. E assim, mas pode acontecer de encontrar pessoas que concordem. Não, até porque é um sistema mesmo. Eles colocam aquilo de tal forma e é o discurso de ódio. Que a gente concorda contra a gente mesmo, é normal. E né? é um discurso de ódio. Normal não, mas... É um discurso tão naturalizado, é o normal, como você falou. É tão naturalizado, é tão introjetado na gente. E a gente aprende, né? Por isso que é importante a educação, né? A gente aprende a falar certas coisas. Como a gente também precisa desaprender. Então, quando a gente assiste o Tino Júnior, a gente consegue criticar uma forma de a gente desaprender esse olhar sobre a favela e sobre, né, essas violências, né? Gatom pelo medo, né? A gente também tá sempre com medo, enfim. Jéssica, queria que você falasse um pouco agora, parte mais técnica, digamos assim. Como é que funciona, como é que funcionava nas iniciativas que você participou, no seu trabalho, que você faz coisa também no Instagram, eu vejo você tá sempre comentando, enfim, noticiando algumas coisas. Como é que é isso, assim, montagem? Como é que é selecionar a pauta? Não, disso aqui eu vou falar porque meu público, que é um público de comunidades, de favelas, quer saber como é que é a coisa da linguagem. A gente sabe que a gente também não pode subestimar o nosso público, mas ao mesmo tempo a gente sabe que há limitações, é natural.
a questão do celular, da internet. A gente sabe que tem favelas que a internet não funciona, só funciona se você assinar determinados planos. As dificuldades também materiais. Como é que é? Conta um pouquinho, assim, da rotina, assim, como é de comunicadora popular. Bom, eu costumo dizer que o maior desafio para a comunicação popular é, de fato, investimento. A gente precisa de bons materiais, né, de recurso financeiro também, porque muitos de nós acabamos, assim, realizando atividades de forma voluntária, ou então até mesmo de forma com o nosso próprio bolso, assim, custeando as questões com o nosso próprio bolso. Então, o gasto para se fazer a comunicação comunitária é muito alto, né? A gente tem um investimento de tempo muito alto, né? Eu particularmente, para atuar nessas organizações que eu já passei, eu vejo que eu desprendi, vamos dizer assim, né? Porque acho que não é a palavra certa. Eu dediquei muito tempo, seja de pesquisa, porque é isso, a gente precisa entender sobre o assunto, não dá pra gente soltar qualquer coisa, ou então abordar qualquer tipo de assunto. A gente também precisa entender o nosso público, como você falou. Por ser de favela, acaba sendo um pouco mais, vamos dizer assim, fácil, porque eu tô falando de onde eu venho, não tem muito mistério, né? Eu tô falando da minha origem, eu tô falando do que me atinge diretamente, né? Nessa entrevista que eu dei pro Jornal Nacional, eu até falei sobre isso, porque a gente tem uma dificuldade de debater, né, as questões climáticas na favela, porque até um tempo atrás, quem falava sobre questões climáticas, né? A gente para pra pensar assim, já vem o quê? Se você fechar o olho e tentar imaginar, é um homem branco, de olho claro, de cabelo louro, que tá ali com aquela roupa, né, totalmente paz e amor, que é totalmente diferente de uma mulher negra, retinta principalmente, né, um pouco mais cheinha, né, com um olhar mesmo de luta. Você não vai associar, você vai querer associar essa mulher justamente aonde? Na dor, no sofrimento, na perda de um filho, porque é onde a imagem, e aí é muito importante a gente falar sobre isso, a construção da imagem, né? Que é um pouco do que a gente estava abordando antes. E construir essa imagem é construir novas narrativas. Então, quando a gente pensa esses temas, pensa essas abordagens, a gente está também tentando construir novas narrativas. Então, o ângulo, então, é muito importante a gente pensar o que eu quero passar sobre a minha favela. Eu vou ficar passando apenas as questões ruins? O esgoto? Beleza, eu preciso falar do esgoto. Mas eu também posso mostrar que tem uma paisagem bonita, que de longe, pegando a favela, pegando a estação de trem, Manguinhos fica muito bonito. Manguinhos, se você for na estação de trem e olhar, você vai ver ali, se eu não me engano, é o maciço da Tijuca. Se não me engano, aquela parte ali da Tijuca, posso estar falando besteira, que eu sou meio perdida. Nem a minha área, mas enfim, deu pra entender. Mas você vê a cidade por completo, e aí você pode pegar esses ângulos e trazer essa narrativa de beleza, né? Quando a gente coloca as crianças, eu particularmente, entendi que tem que ter estratégia. Não dá pra gente usar as nossas crianças de qualquer forma, até porque é muito ruim, né? As crianças precisam ser muito protegidas. Principalmente as crianças de favela, né? Então, mas a gente pode pode usar as crianças e pensar quais são os conteúdos que essas crianças estão ouvindo, aprendendo, assistindo, né? Então, tudo isso demanda muito tempo, Caio. Formação. Então, acho que um dos maiores desafios é essa questão do investimento, porque se você não tem um bom salário, se você não tem ali uma condição digna de você dedicar o seu tempo, você não consegue desenvolver um trabalho. Então, acaba que muitas iniciativas nas favelas, e principalmente em Manguinhos, levam muito tempo para conseguir, seja uma sede, seja um equipamento, seja um microfone. Eu mesma já estou atuando com comunicação há um bom tempo.
esse mês que eu fui comprar o meu primeiro microfone, eu só consegui o meu celular, né, da Apple, bonitinho, bom, porque eu consegui um dinheiro emprestado e tô pagando bem parcelado. Então, assim, são limitações que dificultam, né? Por isso que, às vezes, a gente costuma sempre fazer campanhas de arrecadação, rifas, para tentar, de alguma forma, manter o nosso trabalho. E que é muito difícil, né? Eu acho que eu vejo, na verdade, um grande desafio, porque as redes sociais, principalmente, elas se tornaram um espaço onde você precisa ter dinheiro para estar. E aí, as nossas iniciativas não tem como ficar bancando... vamos dizer assim, eu perdi o nome. Fomentando mesmo essas publicações. Então, é o tráfego pago, vamos dizer assim, né? Uhum. E aí, como é que a gente faz uma publicação que alcance as pessoas sem ter dinheiro? Então, é esse o desafio, né? Mas a qualidade, Caio, eu acho que é um dos maiores orgulhos, porque independente das nossas condições, a gente sempre entrega com muita qualidade, né? E aí eu vejo que a oportunidade também é fundamental. Porque se todo jovem que pensa em fazer comunicação, seja a comunicação comunitária, né, social, seja mesmo jornalismo, já que tem, né, algumas diferenças ali bem sutis, se tivesse a oportunidade de fato realizar o seu sonho com qualidade, a gente teria um outro contexto, né? Mas é isso, né? Eu fico me perguntando às vezes, quem interessa a informação? A informação é muito cara, né, cara? A informação vale muito. E aí, Jéssica, a gente que faz uma comunicação que é contra-hegemônica, a gente brinca aqui, por exemplo, no lado B, a gente gostaria que o lado B fosse o Jornal Nacional, né? E, enfim, as comunicações comunitárias das favelas, os RJTVs da vida, né? Sim. A gente sabe que não funciona assim. Então, o nosso objetivo aqui, tanto o nosso aqui como uma comunicação independente, quanto os de jornalismo comunitário, é oferecer uma opção. Ó, vocês podem ter aqui, mas a gente está dando isso aqui também para vocês. Enfim, uma nova opção mesmo, né? E aí, como é que funciona? Como é que você vê, principalmente nos últimos anos, tem acontecido bastante, o diálogo dessa comunicação comunitária, dos comunicadores comunitários do Rio de Janeiro, principalmente, com o que a gente chama de grande mídia, né? Com a TV Globo, com a SBT, com jornais, com os grandes portais, que é um espaço ainda muito pequeno, a gente sabe, mas são brechas que a gente precisa estar. Como é que você vê esse movimento, assim? Bom, eu vejo com um pouco de entusiasmo, mas com preocupação, como sempre, né? Mas eu tenho muito entusiasmo sobre essa movimentação. Eu vejo que, principalmente para esses canais, né? Principalmente da TV aberta, eles entenderam que não tem como mais fazer comunicação sem a favela, porque pega muito mal, né? Como eu citei no início da entrevista, é muito ruim vamos dizer assim, esse modelo que é ensinado nos cursos, né? Onde a gente tem que noticiar de forma muito informal, de forma muito... esse termo limpa, vamos dizer assim, né? E que muitas das vezes afasta a população em geral. Então, assim, eu acho que é uma estratégia de aproximação com as comunidades. E aí é uma estratégia que, principalmente as grandes favelas, conseguem surfar. E isso é muito bom. Não vejo isso como um problema, mas outras comunidades não têm esse mesmo acesso. Então, a gente tem um desafio que é entender o que acontece no Rio de Janeiro para além da metrópole. Então, esses canais estão construindo, pavimentando, vamos dizer assim, essa ligação. E a gente ainda está muito preso no que é Rio de Janeiro, né? A gente não sabe o que acontece de fato nas Baixadas, né? A gente não sabe na região serrana, né? Enfim, eu vejo que é um desafio e que Renê Silva, Raul, outros nomes também, até mesmo da Cidade de Deus, projetos
como jornalistas também que são frutos dessa aproximação, como a Vitória, né? Que ela agora está no RJTV. É de uma extrema relevância você ligar a televisão e enxergar uma jornalista que fez todo um percurso da comunicação popular de alguma forma, né? Como Notícia Preta, o próprio Voz das Comunidades. E hoje está, né, no jornal de referência, como é o RJTV pra gente aqui no Rio, né? É de uma extrema relevância e é fruto dessa aproximação. Mas a gente também enxerga que tem muitos desafios, né? Eu acho que a TV aberta, aí trazendo muito para a discussão que a gente até teve no nosso curso, né? Ela precisa buscar formas de se manter. E aí, seja pensando, né, na aproximação desses, vamos dizer assim, influências digitais, né? Existe uma, vamos dizer assim, reprogramação do que é a TV aberta, né? E aí a TV aberta precisa cada vez mais estar com a cara da população, estar mais popular, porque se manter o ritmo elitizado, né, fica mais difícil de permanecer, né? Então, eu acho que esse caminho é muito mais sobre a vontade de se permanecer, a vontade de permanecer tendo vamos dizer assim, uma estratégia relevância mercadológica, né? Isso. Que agora eles competem com o streaming, que tem um acesso muito maior nas classes médias, certamente, né? Eles sabem que estão competindo com outros... E aí eles se adaptam a isso. É isso que você acredita? Eu acredito, e também acredito que é muito fruto de nomes como eu citei, né? O próprio René Silva é uma referência do que é pensar a comunicação popular, né? E aí, fica aí pra gente pensar estratégias mesmo de como ocupar esses espaços e por que a gente tá ocupando, né, Caio? Sim. Hoje, agora, eu fico pensando muito, por que eu tô fazendo isso? Sim. Porque quando você é muito jovem, você sai fazendo um monte de coisa. Aí, às vezes, você nem entende por que você tá fazendo. E aí, hoje em dia, eu fico sempre me perguntando qual é o objetivo. Sim. E aí, eu acho que a gente tem que começar, a gente, quanto, né, comunicadores, né, temos que começar a se perguntar por que a gente tá ocupando a TV aberta, sabe? Eu espero que seja para não reproduzir situações como discriminatórias, né? E tem até um ponto importante que a gente conversou em off, e você acabou não citando, mas eu sei que você acredita, porque a gente conversou em off, que é a questão também do acesso dos jovens negros de favela, principalmente, nas universidades, né? Que isso acontece por uma política pública, né? A gente está começando agora. No jornalismo acontece, a gente vê um pouco nas salas de aulas, talvez, nas universidades, nas academias, nas pesquisas, né? A gente trouxe a Tamires, até que você citou, fazendo pesquisa de funk, as pessoas fazendo pesquisa de religiões de matriz africana, as pessoas fazendo pesquisa de carnaval, de escola de samba, de agora rap, trap, porque são pessoas oriundas, né, muitas vezes das comunidades, que frutos de políticas públicas de acesso a esses lugares, né? Que se a gente não resolve isso com as cotas de universidade, a gente não resolve os problemas do Brasil com isso, acho que dá mais que provado, mas a gente resolve parte, a gente ajuda a resolver parte, eu acho que tem um pouco a ver, né? Se essas pessoas que chegaram hoje, pessoas mais velhas, de outra geração, né? Uma geração depois de você, embora jovens ainda, né? Mas uma geração já anterior, são pessoas que tiveram esse acesso também graças a essas políticas públicas, né? Eu acho, Caio, que não basta ocupar a universidade pública, a gente precisa transformá-la. E aí eu acho que é o maior desafio para essa geração, que é a minha geração, que se diz a primeira da família a entrar na universidade pública, que eu sempre falei isso com muito orgulho, mas hoje em dia eu me pergunto, eu não posso ser a primeira, eu preciso ter outras Jéssicas, eu preciso que tenha outras meninas negras da favela de Manguinhos ocupando a Unirio. E a gente, infelizmente, vivencia um corte, né, na educação que impacta diretamente nesse acesso. Então, quando a gente para pensar a reforma do ensino médio, por que veio essa estratégia justamente quando a gente tem um boom na entrada dos negros e pardos na universidade? É uma estratégia de diminuição mesmo, porque se você não conclui nenhum ensino médio, como é que você vai acessar a universidade? Né? Pois isso é um bom debate mesmo, que a gente tenta fazer aqui sempre, e eu acho que você levantou bem essa questão. A gente vai finalizar agora, a última perguntinha, focando nos novos meios, né?
E aí eu gosto sempre de falar... Eu destaco a juventude da Jéssica porque eu acho que é um fato que a gente precisa exaltar, que é relevante ser uma mulher negra da favela jovem. É relevante, eu acho que é relevante. Eu gosto de destacar isso, porque eu sou um pouquinho mais velho que você, mas não muito. E aí tem... Qual é a mentalidade também que a gente vê? Você já é fruto, por exemplo, de rede social. Você já cresceu como adulta, pelo menos, já no contexto de rede social. E aí eu queria falar sobre isso no contexto das favelas, não tanto no contexto da profissão. Que a gente sabe, a gente estuda, a gente vê, a gente atua, a gente sabe da relevância do Instagram, do WhatsApp, do Facebook para fazer comunicação. Beleza. Eu digo da comunicação interpessoal. E a gente sabe que o WhatsApp, principalmente, mas o Facebook também, são muito populares, né? Nas camadas da classe trabalhadora. E elas muitas vezes se informam ali, né? Ou seja, ao mesmo tempo que elas conversam, fofocam, namoram pelo WhatsApp, pelo Facebook, essas ferramentas, essas plataformas se tornaram ferramentas de consumo de notícia. E aí eu queria que você falasse um pouco como é que você vê isso, porque é isso, assim, facilitou muito as pessoas falarem, né? Quando você tem ali um chip, um celular e o Zap, vambora, né? Eu acho que você deve ter visto isso se transformar também lá em Manguinhos. Então, eu queria que você falasse um pouco como é que você vê. Eu gosto que você fala dos seus familiares, dos seus vizinhos e tal. Como é que eles veem? Como é que você está vendo isso, essa dinâmica? Porque a gente, quando faz a comunicação, a gente também observa, né? A gente é observador também dessas dinâmicas. E eu queria te ouvir, assim, como é que você observa a dinâmica desse consumo das redes sociais, como é que estão as redes sociais na tua favela. Eu acho que é muito engraçado, porque eu sempre ouvi falar sobre o Zap, né? Aí eu ficava assim, gente, que coisa brega, Zap. Não é Zap. E aí, hoje em dia, eu só falo Zap. Só falo Zap também. E eu lembro que, pra mim, já era... Eu acho que é um sinal de que a gente já tá ficando mais velho. Pode ser. Mas os mais jovens também não falam, não sei, pode ser. E aí, eu acho que essas mudanças na linguagem é um desafio pra gente que faz comunicação. Pra se manter antenado, pra entender como é que a minha prima, por exemplo, de 14, 15 anos, consome o Instagram. Eu vejo isso de forma muito engraçada, porque... Eu venho numa luta, né, vamos dizer assim, contra-hegemônica até, porque lá onde eu moro, a maioria vai enxergar a favela de forma muito ruim, assim, vamos dizer. A ideia de ter um Instagram é a ideia de que eu preciso mostrar que eu possuo. Então, eu não vou ficar tirando foto de um fio ou da minha rua com as casas todas coladas. Eu não vou tirar foto disso, eu vou querer tirar foto quando eu estiver na praia do Leme, ou então vou querer mostrar uma realidade diferente do que eu vivo. E eu cresci muito com essa lógica, né? O que me fez despertar, e aí foi ter esse pertencimento, foi as ocupações, né? Que ali eu entendi, cara, eu não posso só lutar por mim. Eu preciso lutar pela lógica que é ser de Manguinhos. Porque existia ali um plano onde seria instaurado, vamos dizer assim, né? Instalado um quartel, ou, na verdade, seria a base da polícia militar. E aí ia tirar uma escola, sabe? Então, ali foi um gatilho para entender mais policiamento. Por que não uma nave do conhecimento? Por que não um espaço onde a gente possa discutir questões, né, sociais, né? Um espaço militar. Então, a militarização é muito presente naquele espaço. Muito. E de diferentes formas, se a gente for parar para analisar um pouco mais profundo, esse papel do poder é dado o tempo todo. Então, eu vou demonstrar poder de várias formas. Seja eu mostrando meu uísque caro, seja eu mostrando que eu tô aqui num carro bom. Então, a minha geração também cresceu muito incentivada a isso, e eu vou numa contramão. Eu vou assim, não, calma aí, eu quero ouvir a tia.
Poxa, mas ninguém quer ouvir essa tia já tá velha, nada a ver. Não, eu quero ouvir, quero entender como é que ela chegou em Manguinhos. Aí a gente pega todo um contexto histórico. Ela chegou, que ela foi removida do Morro do Pinto. Não, então... Aí você vê, assim, que muitos ficam... Quando começam a acessar essa informação, esse tipo de informação, começa... Eu digo que a gente planta uma semente, né? Onde começa a germinar e eles começam a pensar, calma aí, sou favelado. Mas aí a gente muda também esse estereótipo, esse estigma que é em cima da palavra favelado. Né? Minha própria família não gosta. É um grande debate. A minha própria família, quando eu falo, eu sou favelada, se eu chegar lá amanhã, eles vão falar, Jéssica, você foi no podcast falar que você era favelada? Né? Dentro da nossa bolha, é muito interessante usar esse termo. Todo mundo adora falar com orgulho. Mas tem ainda uma resistência. Porque foi tudo construído para que a gente negasse a nossa identidade. Porque quem não conhece a identidade de si próprio não tem como ter uma noção de coletividade. E aí você cresce... assim, meu pai saiu de Manguinhos quando eu tinha 5 anos, justamente porque ele conseguiu uma oportunidade de sair de Manguinhos. Ele sempre falou isso com orgulho. Eu vou tirar minhas filhas daqui, que eu não quero que elas vivam aqui. Só que ele saiu, mas a minha avó não. Então eu convivia. Então eu cresci tanto que hoje em dia eu continuo morando lá. Então E aí eu fico pensando, né? Toda essa lógica de sair de Manguinhos, às vezes não compensa. Sim. Você vai sair, mas de alguma forma você vai permanecer ali. Então, assim, tem todo um contexto que aí é um desafio pra gente que faz comunicação, que é permanecer nessas mídias de forma que a gente não atenda ao que o algoritmo quer. Até porque também tem um debate aí sobre os algoritmos. Claro. O que eles entregam? Será que eles vão entregar uma senhora retinta... lá de Manguinhos, que a roupa não tá muito bem arrumada, que o cabelo não tá, né? Porque a gente tem todo esse padrão, né? Do cabelo, tudo que é imposto. Será que o algoritmo vai entregar da mesma forma que entrega uma menina novinha, do olho claro, do cabelo liso? Já tá provado que não. Não entrega. E aí isso também é uma forma de dificultar o nosso trabalho. Porque se a gente quer falar de origem, se a gente quer começar a pensar a questão mesmo racial, e aí é um dos meus carros-chefes, porque isso me atravessa de uma forma cotidiana, assim, pensar o que é ser favelado e o que é discutir as questões raciais na favela. Porque a maioria não se entende nem como negro. A minha avó, durante muito tempo, ela não se entendia enquanto uma mulher negra. Foi preciso eu começar a falar, vó, você é uma mulher negra. Pra ela começar a se enxergar. E ela quase 60 anos. Imagina você passar 60 anos sem ter uma identidade. E aí, eu acho que esse é um dos maiores problemas que a gente enfrenta no Brasil, mais especialmente nas favelas, que é essa falta de identidade, E aí, ao mesmo tempo que a gente não entende esse pertencimento, na hora que tem chuva e que alaga, aparece a coletividade. A gente tem um poder de transformar uma situação ruim em algo tão humano, né? Uma irmandade tão presente. Se você ficar doente, a minha avó vai ter lá uma receita certa que vai tratar. Se você precisar de uma ajuda pro seu filho, para poder ficar enquanto você vai rapidinho ali no mercado, vai aparecer alguém que vai ficar. Então, esse apoio que a gente é ensinada desde novinha, principalmente nós mulheres, do cuidado, né, é muito presente também, tanto na minha vida como também na forma que eu penso a comunicação. Porque eu vejo que informar é uma forma também de você, vamos dizer assim, cuidar. Porque quem está desinformado, de alguma forma, ele está fora de qualquer tipo de acesso. E aí, o meu TCC vai muito também nesse caminho. Quer pensar que o acesso às tecnologias, né, o acesso à informação, ele vai garantir os direitos sociais. O que é os direitos sociais? Por exemplo, você entra hoje em dia num gov.br para acessar a questão da aposentadoria, né? Para ver como é que tá lá, se você tem direito ou não. Tudo isso hoje em dia é pela internet. Se você precisa agendar um passe livre, ou então o próprio SISU. Olha que situação. Ontem eu estava jantando, né? Às vezes eu gosto de tomar uma sopa antes de dormir. E aí vai eu e minha avó na tendinha, bem na entrada lá de Manguinhos. E aí lá é bem movimentado, porque vende de tudo. Comida, sopa, enfim. E aí tinha uma moça, a gente começou a conversar, ela ficou falando um pouco da vida dela, ela começou a me perguntar, porque ela ouviu eu falando que eu tinha chegado da faculdade pra minha avó. E ela começou a me perguntar, você faz faculdade? Aí eu falei, faço. Aí ela, você faz o quê? Eu falei, faço pedagogia. Aonde? Eu na Unirio, lá na URCA. Ela,
na URCA tem faculdade? Sim. Aí eu falei, tem. Aí ela, você paga ou não? Eu falei, não pago. Ela, o quê? Você não paga? Como é que você entrou? Aí eu falei, não, eu entrei pelo Enem, fiz o SISU. SISU? Ela falou assim, o que é SISU? Cara, aquilo virou uma chave que eu falei assim, eu só tive acesso porque, querendo ou não, eu tive acesso a pré-vestibulares. Do pré-vestibular, eu consegui entrar no SISU. Do SISU, eu entrei na faculdade. Então, precisa ter acesso. Alguém precisa te mostrar o que é. Porque senão você não chega. E é o que a gente vivencia nas favelas. Muitas pessoas não acessam o Enem. Quando acessam, não sabem o que é o SISU. Fazem o Enem e ficam lá esperando. E aí não entram porque não sabem acessar o SISU. Sim. Isso não é... porque ela é velha. Não, é uma realidade. Tem muito jovem falando, faculdade o quê? É muito difícil. E aí você vê a uberização como saída. Porque se você não tem formação, se você não tem oportunidade de informação, você vai trabalhar no que dá, porque você precisa sobreviver, né? É uma lei da sobrevivência. E quem consegue fugir dessa história, do que já está traçado, sofre muito. Cara, eu sofri muito para me formar. Eu abri mão de muitas coisas, assim, de pessoas até mesmo da minha própria família, de amigos me perguntarem, Jéssica, pô, que celular é esse? Fiquei muito tempo sem poder trocar um celular. Fiquei muito tempo sem poder comprar uma roupa, porque eu sabia que a bolsa que eu recebia estava voltada para os custos de alimentação. Se eu precisasse, que eu estava na rua o dia inteiro, precisasse comprar um livro. Então, assim, são gastos que a minha família não cobriu. Quem cobriu fui eu. E eu cobri através de bolsas. Caio, tinha época que eu pegava 3 estágios. Um na prefeitura na parte da manhã, um de tarde no MP e à noite no pré-vestibular. Então, imagina o cansaço que é para você se formar. É muito difícil. Isso porque eu não tenho filho. Imagina o contexto de uma mãe solo tendo que precisar se virar, né, mais do que nos 30 para conseguir se formar. Então, é uma realidade muito difícil que não deveria ser, né, Caio? Muito bom vê-la falar, Jéssica. Espero que eu falo bastante. Não, e é uma delícia vê-la falar. Realmente, eu gosto muito. Sabia que ia dar um programaço. Obrigado pela sua presença, por ter aceitado bater esse papo com a gente. Obrigada a você. Você trouxe um monte de livro para indicar aí. Dá seu tchau e indica os livros aí que fizeram a sua trajetória. Gente, então... Eu sou uma mulher que sempre gostei muito de ler, né? E aí eu falei, não tem como ir pra lá sem poder apresentar um livro que foi meu norte, que é da escritora, né, Nilma Lino Gomes. Aqui, foi? O Movimento Negro Educador. Ela também, inclusive, foi ministra, né, do governo Lula. Ela aponta o quanto a atuação dela no movimento negro a educou e a transformou como também educadora. E aí eu me identifico muito com o trabalho da Nilma. Acho que ela é uma referência que, inclusive, faz falta, né? Também tem hora que a pessoa precisa descansar um pouco, né? Tem jovens vindo aí, né? Mas ela fez um trabalho que me inspira muito, né? E eu trouxe também a cartilha, né? Que a gente realizou junto... Nós, mulheres lá de Manguinhos, realizamos junto com a ONG Fase, né? Que é violência de gênero em contexto militarizados. A cartilha parece até que sou eu, Caio. A capa. E ela traz... Essa cartilha traz um tema muito importante. Tem lá no meu perfil, em PDF, que é sobre como foi a vivência da gente durante a... Ai, meu Deus. Durante a UPP, né? A instalação da UPP. Porque nós vivemos a instalação, né? E foi um processo lá em Manguinhos muito difícil, de muita violência, né? Então, tem relatos aqui absurdos de casas invadidas, de policiais que, de alguma forma, tentavam abusar das meninas. Enfim, tem relatos muito, muito cruéis. E Bell Hooks também, que eu acredito que todo educador e todo comunicador tem que ler, porque ela, de fato, aqui mostra a importância de ensinar, né? Mas também de transgredir, porque não basta ensinar, a gente tem que transgredir, né? E, para finalizar, uma obra que tá na minha cabeceira, que é Quem Precisa de Justiça Climática no Brasil, da Andréa Coutinho, maravilhosa, inclusive. Faz um trabalho muito bom, né?
E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Fiz questão de vir porque eu acredito muito no seu trabalho, Caio. Eu acredito muito no trabalho do Lado B. E vejo esse espaço como potência mesmo, de muitas reflexões. E a gente... É um trabalho que eu sempre falo aqui, falo em off também, que a gente precisa se integrar, né? De alguma forma a gente dialoga e acho que é um passo aí pra gente se integrar. Falei lá no pessoal no curso, que o Lado B precisa estar perto dos comunicadores populares. A gente já trouxe aqui alguns, evidentemente, mas assim, a gente quer fazer o trabalho também, né? Entrevistar é legal, é ótimo, a gente dá visibilidade, vocês dão visibilidade pra gente, mas integrar mesmo, né? Fazer trabalhos conjuntos, enfim, vamos ver se a gente consegue colocar projetos pra frente. Obrigado, Jéssica. Obrigada a você. O 4º episódio do novo Lado B Revista fica por aqui. A gente lembra que o Lado B Revista é uma parceria do Lado B com o escritório Normando Rodrigues. Eu lembro que este novo programa do Lado B é exclusivo aqui pro YouTube. Você que está assistindo só vai assistir aqui. Então, 2 vezes por mês, episódios inéditos do Lado B Revista. Se você não é inscrito, se inscreva, notifica. É importante notificar para vocês não perderem, né? A gente tem um horário aí, mais ou menos. Normalmente é domingo, meio-dia, 1. Mas aí tem Olimpíada, às vezes tem um negócio, a gente bota um pouquinho depois. Então, ativa a notificação para você não perder, para avisar lá, ó, chegou, vai chegar, tá chegando. Pra gente é bom também, porque ajuda no engajamento. E para vocês também, que acaba ajudando vocês a não perderem os episódios novos. Deixem um like, que pra gente é fundamental. E os comentários, os feedbacks, se tiverem questões, coisas para passar para Jéssica, coloquem aí nos comentários que a gente manda para ela direto lá no zap dela. No zap. Então, até a próxima. Obrigada, pessoal. Beijo, Gia.